Então tem que tentar fazer esse meio campo, né? Porque assim, o Lucas conseguiu algo que assim, hoje a gente até tem mais, mas na época que você foi, historicamente, na Premier League não quase tem muitos ninguém. brasileiros. Agora a gente tem você é o segundo mais, né? ou terceiro Eu do fui o Liverpool? segundo a jogar pelo Liverpool brasileiro, né? O Caramba. primeiro foi o Fábio Aurélio, Fábio lateral Aurélio, esquerdo, lateral. mas fui o primeiro a marcar gol. Caramba, pelo que doideira. Isso é Liverpool. muito foda. Muito foda. Então- Mas você vê como que o Brasil tinha... A Inglaterra, eu acho que tinha essa resistência, porque assim, os brasileiros estão na Europa há muito tempo. Muito tempo. A gente, o futebol, né, desde a década de 50 já somos uma máquina. Todo mundo sabe que o Brasil é bom. E na Itália tem muito, na Espanha, não sei o quê. Mas a Premier League não trazia brasileiros. Quando você chegou lá, você entendeu por que isso? Tem algum Assim, motivo? eu senti na pele, tá? A dificuldade de ter saído do Brasil e ido para a Inglaterra direto, né? O campeonato italiano naquela época era muito forte, né? E você vai com 20 anos, não é isso? Fui com 20 anos. Então, assim, acho que a adaptação em países como a Espanha, Itália, Portugal, ela é mais fácil, né? Por conta do idioma, da cultura, as pessoas são mais abertas, o inglês é muito fechado, né? E também o brasileiro tinha o inglês tinha uma dúvida enorme com os brasileiros em relação à disciplina, a várias coisas, né? E eu acho que isso foi mudando, né? Eu sempre falo, quando eu cheguei lá, tinha o Juninho, né? O Juninho que foi no Middlesbrough, que fez uma baita história. Paulista, né? Ele já tinha saído, já tinha parado, mas... E o Gilberto Silva, eu acho que foi um cara que abriu muitas portas para os brasileiros. E é um brasileiro diferente, né? Do estilo de jogo, né? Não é só aquele brasileiro atacante. E ele chegou, foi depois da Copa do Mundo. Eu acho que ali ele abriu portas, né? E depois eu fui, o Fábio Aurélio, enfim, outros brasileiros já estavam lá. E o inglês foi entendendo que o brasileiro, ele poderia se adaptar ao futebol inglês, né? Foi o Rafael, que é o lateral, que tá no Botafogo. Foi também, mas eram muito Manchester United. jovens, né? Foi, mas ele contou pra gente, ele veio aqui, né? Ele contou pra gente que... Qual era o técnico? Era o Wenger? Agora eu não lembro qual era o técnico da época do Manchester lá. Ferguson. Não foi o Ferguson, não. Não. Pode ser o Ferguson. Era o porque, Ferguson, olha, quando ele foi o Foi o Ferguson. Ferguson. Não, mas que ele disse que, ele falou assim, quando mudou o técnico chegou e falou que não queria brasileiro. Então é o Van Gaal. Van Gaal, isso. Van Gaal. O Van Gaal tem fama que não gosta dos brasileiros. Falou que nem conversou com ele, tipo, manda embora os brasileiros que eu não quero. Por que você acha? Por isso. Porque naquela época, vamos lá, isso daí é tipo boato que o cara escuta, ele aprende que o brasileiro é indisciplinado. Aonde que ele tira essa informação? Porque a gente sabe, alguns jogadores são meio... Não, tudo bem, mas como é que chega isso pra eles? Como é que eles adquirem essa ideia de que o brasileiro é indisciplinado se eles não têm contato com o brasileiro diretamente? Eu acho que eles acompanhavam de alguma forma, né? E talvez as coisas negativas apareciam mais do que as positivas, né? certamente. Então eu acho que foi por aí. Eu acho que foi uma construção também dos brasileiros, né? Eu me lembro, as pessoas, como é que tá? Não tá sentindo falta do arroz e feijão, cara. Vamos lá, né? Vamos passar por cima disso aí, né? Inglaterra é um baita país. Eu tive dificuldades porque cheguei lá com 20 anos, não falava o idioma, o campeonato era completamente diferente. Mas era um campeonato que, quem consegue vencer lá, consegue fazer uma história maravilhosa dentro do futebol, né? Sim. E eu acho que o brasileiro foi entendendo isso e as pessoas que foram lá, os jogadores, também mostraram isso, né? Então, hoje é muito mais fácil, né? Pô, isso é legal porque você também abriu portas depois pra muita gente. Porque, creio que cara, sim. por exemplo, você chega lá com 20 anos, não é isso? 20 anos. 20 anos. Então você tem que se preparar fisicamente, porque é um futebol pegado. Não. Você tem que se preparar com o idioma, como você falou, com a cultura completa, né? o clima é que assim, eu no sul demorei. É mais frio lá do que era É no sul. muito frio. Muito frio. E o problema maior lá é chuva, né? Chove muito, praticamente todos os dias, né? O sol é raro, né? Então, assim, realmente é completamente diferente do Brasil. Sim, e você foi né? solo? Você Eu foi fui sozinho com a minha esposa, né? Na época era namorada, nós fomos juntos. E como eu falei, eu tive uma dificuldade enorme porque fisicamente eu não estava preparado para suportar o jogo da Premier League, né? E eu até cheguei, depois de um ano, eu levei um preparador físico para mim, particular, para poder trabalhar isso, né? Eles trabalhavam, mas não da forma que eu
precisava naquele momento. E aí eu fiquei quase 2 anos com um preparador físico particular para poder desenvolver fisicamente, né? Você disse para suportar a partida ou para o impacto do jogo? Os dois. O ritmo demais, do jogo tudo, era... né? O ritmo, poxa, na época já era forte. Hoje ainda mais. Né? E antigamente não tinha VAR. Os juízes deixavam seguir mais o jogo. Então, assim, o jogo era muito físico, né? E eu cheguei lá com 20 anos. O futebol gaúcho é um futebol físico, mas nem verdade. compara com o futebol inglês, né? E a grande diferença lá é que, desde aquela época, que todos os jogos são difíceis mesmo, assim. Tu pega o último colocado, é um jogo muito difícil. Então, tu tinha que estar muito preparado, né? E eu, naquela época, não estava, né? Também o idioma, adaptação de cidade. Claro. Então, eu levei um pouco mais de tempo para me adaptar. Mas depois que também entrei no sistema, né, da Premier League, aí deu tudo certo. E como que é essa escolha, cara? Porque, assim, a gente tá falando de uma outra época. Como que é você recebeu a notícia que você vai sair do Grêmio e vai pra lá? Como é que você chega, olha pra família e fala, e aí, como é que é isso, cara? Como é que mexe na vida sua e dos seus familiares também, né? Que você vai sair Bom, eu daqui, já tava cara. longe de casa já há 4, 5 anos, né? Como eu saí com 13 para 14, já não vivia mais com os meus pais. E eu tive algumas ofertas antes para ir até para a Rússia na época, que financeiramente era muito bom. Você lembra o time? Qual que Era tipo Arábia hoje. Lokomotiv de Moscou. Lokomotiv. Eu fiz um bom campeonato brasileiro em 2006, e aí eles vieram e financeiramente era muito bom, mas eu resolvi, isso também meus pais me ajudaram, obviamente, a decidir, porque eu não pensei só naquele momento, né? Eu pensei em projeção. Claro. Eu tive uma oferta do Atlético de Madrid que foi muito tentadora, porque o país, o clube, não era o Atlético de Madrid de hoje, né? Mas era um... E aí chegou o Liverpool com toda a sua história. O Grêmio também, de alguma forma, precisava vender, porque os clubes dependem disso, né? Era uma baita oferta para o Grêmio. E aí... Tem que abraçar, né? Claro, tem que ir e aproveitei a chance e permaneci lá por 10 anos. Foi muito tempo. Isso é muito louco de imaginar, porque assim, a gente tá falando de um mercado que era fechado para brasileiro. Teoricamente, os caras não gostam muito, então. Pois é, vai pra lá... Aí você vai um brasileiro lá e fica 10 anos, ou seja, é a consagração do trabalho e eu tô te mostrando, ó, eu sou brasileiro e sou profissional, mano. Eu fiquei 10 anos nesse clube. Eu acho que assim, eram alguns motivos porque essa questão da disciplina, que eu cheguei lá e eles me falavam, Lucas, tu não é o típico brasileiro. Eles falavam assim. Mas também como forma de jogar, né? Meio campo, enfim, eles estavam acostumados muito mais com os atacantes, né? E também a questão... Na Inglaterra tinha acho que ainda tem negócio de pontos, né? Que você tinha que ser convocado para a seleção brasileira. O Andreido, que foi comprar pelo Chelsea do Vasco, foi recusado, ele não pôde ir por conta do visto de trabalho. Aí ele vai participar do Mundial Sub-20 aí para poder ganhar os tais pontos. Então tinha essa dificuldade também. Eu fui como comunitário, porque eu tenho passaporte italiano. Então isso também me abriu uma oportunidade enorme de não tirar a vaga de um estrangeiro, e eu também não tinha os pontos suficientes naquela época. Eu já tinha ido para a seleção brasileira. Então acho que esses dois fatores aí também prejudicavam assim, a ida de mais brasileiros, né? Hoje está diferente. Eu não sei se a regra mudou, mas hoje está bem mais acessível, né? Principalmente pelos valores que eles pagam pelos jogadores, né? Eu acho que você tem como... fazer um esquema com o governo lá. Não, o Andrei, eu acho que ele entra também como uma grande promessa. Eu acho que eles têm uma lei lá. Ainda tem isso também? Eu acho que tem. O Anderson do Manchester, eu não lembro. Que saiu do Grêmio também. Foi pro Porto e ele foi comprado pelo United. Sim. E ele, teoricamente, ele não tinha os pontos necessários, mas ele, como o Manchester aportou um valor enorme na sua compra, eu acho que daí ele entrava num outro perfil de jogador que a Premier League aceitava. Entendeu? Não sei exatamente quantos pontos, de que agora forma. Eu acho que na Premier League não tem mais esse negócio de vaga de estrangeiro, acho que é liberado agora, pode ter infinito. Então, agora tem o Brexit, né? Teve o Brexit, Sim. Agora eu não sei como é que é exatamente essa questão do estrangeiro, do comunitário, porque agora já não faz parte mais da União Europeia, então não sei como é que tá. Pois é.